Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é o programa Mulher Real. Buscamos sempre trazer palavras de encorajamento e paz para você, mulher. Prepare o seu coração, vamos juntas? O Mulher Real começa agora. Você já ouviu falar em pessoas com uma personalidade controladora? Pois é, este é um problema real que acomete muitas pessoas, principalmente mulheres. São vários os casos de moças solteiras, esposas, mães de família que infelizmente são controladoras e querem tudo ao molde delas. Para falar sobre isso, estou com minha amiga Neiva, que é psicóloga e vai falar mais sobre como lidar com quem é controlador e explicar se existem tratamentos para pessoas com personalidade fora do padrão de Deus. Neiva, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer te receber e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito sobre este assunto com você. Obrigada, Flávia, pelo convite, né? Eu sempre me sinto muito honrada de participar do seu programa. Tá? Ai, que bom. Neiva, quando se fala mulher controladora, às vezes soa para nós algo assim, é de um temperamento, é algo normal, mas o que a gente vai entender aqui é que existe um extremo, existem pessoas que precisam de um cuidado, de um tratamento, de que não é simplesmente aquela mulher que às vezes a gente pensa, é uma líder nata, né? Vamos dizer assim. Mas eu gostaria que você explicasse para nós o que seria essa mulher controladora. Então, Flávia, o perfil da mulher controladora é aquela mulher que ela quer controlar o tempo todo, em todos os aspectos da vida. Entendi. Então, todo relacionamento interpessoal, ela quer dominar. Ela sempre, a palavra final tem que ser a dela, Entendi. a ideia melhor é a dela, então ela quer dominar, né? Como você falou, traz muitos prejuízos. Sim. É uma ilusão muito grande porque a gente não consegue controlar. Não conseguimos. Né? A gente não consegue controlar tudo ao mesmo tempo. A gente consegue controlar algumas coisas. Por exemplo, a gente consegue controlar e escolher as roupas que a gente veste, Sim. não é? A gente consegue controlar algumas coisas que seja dentro do equilíbrio. É como você falou, o extremo é que é o problema. Tudo tem que ser dentro do equilíbrio. Passou do equilíbrio ou está aquém desse equilíbrio também tem um problema, né? São chamadas também de desvio de comportamento social. Tá. Né? E isso vem trazendo como um desgaste até para a mulher, né? Muito, é desgastante tanto para ela quanto para a pessoa que está convive. com ela, que convive. Né? Então, imagina você estar com uma pessoa e o interessante é que não é só mulher. Sim, tá, Flávia? Vamos deixar claro isso. Deixar claro que os homens também têm essa questão de controlador, né? Ele tem os homens que são controladores também, mas a mulher, ela se prejudica muito. E muitas das vezes o que acontece é que ela não se enxerga dessa forma. Olha. Eu vejo muito isso no consultório, às vezes a gente percebe, identifica essa personalidade, porém essa pessoa não consegue se ver. Né? Principalmente porque tem benefícios, né? Sim. Ela consegue o que ela quer. Imagina uma mulher que ela é casada e aí o marido vai sair, ela não quer que ele saia. Então ela começa a falar, nossa, mas eu tô com uma dor de cabeça, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. Para quê? Porque ela sabe que se ela falar isso, o marido fala assim, então eu vou ficar com você. Então ela aprendeu que se ela fizer isso, o marido vai voltar, vai deixar de sair e vai ficar com ela. Né? Então, ela tem esses benefícios. Então, apesar do sofrimento, porque é um sofrimento muito grande para ela, né? Não são pessoas que são felizes e para as pessoas que convivem também, se torna um martírio. E não se torna um ambiente leve, né? Porque essa pessoa chegando no ambiente ou no contexto familiar, ou que seja, no trabalho, todo mundo já se arma contra essa pessoa. Sim, e assim, é interessante porque geralmente a mulher que é controladora, ela já tem um perfil de líder, como você falou antes, né? Só que a liderança, ela tem também até onde eu posso ir como líder. Eu tenho que saber reconhecer até o meu espaço e não invadir o espaço do outro. A mulher controladora, não. Ela quer controlar tudo e a todos.
né? Vamos dar um exemplo. Se ela, por exemplo, ela está... Porque não é só, por exemplo, no âmbito familiar. Vamos pensar assim como casal, às vezes como uma amiga, como casal, como amiga, vamos pensar. Ela quer controlar tudo que a amiga faz. Entendi. Entende? Ela quer controlar o que ela veste, ela quer controlar aonde que ela vai, com quem ela vai. E assim, e é tão interessante que essa mulher, ela é manipuladora. Ela é manipuladora. Ela sabe os pontos fracos daquela outra e ela age de forma a que eu vou afetar aquele ponto fraco ali. Por quê? Porque ela vai acabar fazendo o que eu quero. E é interessante quando a gente fala, porque mulher controladora dá uma impressão que é uma pessoa mais agressiva. Claro que tem aquelas que vão ser mais, sim, agressivas em seu comportamento, mas também há uma forma também muito sutil, né? Sim. Do jeito que você foi assim, explicando, vai trazendo uma clareza para a gente entender, muitas vezes até a gente mesmo, né, em diversas situações, ou até no nosso convívio, às vezes a gente vai dando aquele jeitinho. Não é que a gente não pode ter escolha, a gente não poder direcionar alguma coisa, mas é o que a gente está falando de extremos, né? Sim, sim. E de forma sutil também. Isso, vamos pensar, por exemplo, num casal de namorado, né? Onde a mulher, o namorado saiu da casa, foi embora e ela começa. Olha, quando você chegar, você me fala, né? Você me dá um oi aqui para me saber que você chegou. E aí ele começa a fazer isso, tá? Na hora que você for deitar, me fala que você, né? Que você vai deitar, porque eu quero te dar uma boa noite. Ou você me fala se você comeu. E aí começa, vai chegando o ponto que esse cuidado, ele vira um excesso. Sim. E é sufocante. É muito difícil estar perto de uma mulher que é controladora. Muito difícil. Pessoas também, claro que a gente está falando, né, para a mulher, mas também um homem, e isso se torna um peso tão grande que quando alguém que ela não consegue, né, falando especificamente para a mulher, controlar, qual que é a reação de uma mulher, ou que seja, da pessoa, quando ela não consegue dominar aquela situação, ou a pessoa, vamos dizer assim? Muitas vezes, quando ela não consegue o que ela quer, porque na maioria das vezes ela consegue, Sim. Mas é aí onde chega um ponto dela não conseguir dominar aquela pessoa, ela tenta isolar. E aí ela tenta fazer com que essa pessoa, ela saia do convívio dela. Mas por quê? Porque ela não fez, né, o que ela quis. Não, é muito então, forte. assim, o dano é muito grande. A pessoa que está no convívio de uma mulher que é controladora sofre muito. Então, assim, lá no consultório, eu recebo tanto a mulher que é controladora, quanto aquela vamos dar um exemplo, que a mãe controla, ou que o namorado sofre, controla, né? a que sofre o dano. E assim a gente consegue ver a razão dos dois ali, e a gente tem que trabalhar muito, ter muita paciência, porque não é fácil trabalhar, né? Às vezes a gente escuta muitas coisas ali e assim realmente a gente dá razão, né? Mas a gente tenta trabalhar em outras alternativas para a gente tentar mudar o quadro. Com certeza. E assim, Neiva, se a gente for analisar, você tem observado que isso tem crescido? Essa demanda, ou isso é algo assim que já é de geração, é uma coisa de criação? Eu sei que a gente não pode, esse fator, mas já é algo que hoje essa geração está assim, ou tem se modificado, ou é algo que isso sempre existiu, né? Pode ser que hoje tem essa amplitude de um estudo, de se cuidar. Né? Como que você nos mostra como que isso é gerado na vida de uma pessoa? Então, isso sempre ele existiu, né? O problema é que agora as pessoas estão mais atentas, né, aos relacionamentos, né? Então, essa pessoa que é controladora, imagina, por exemplo, vamos pensar numa criação, né? A mãe que super protege o filho, que controla demais aquele filho. Ele está começando a aprender, por exemplo, a amarrar um tênis. Antes dele começar, a mãe já vai lá e amarra. Aí o bebê está começando a andar. Aí não deixa ele cair, não pode cair. Então, vai fazendo com que essa criança, ela não se desenvolva. Essa superproteção, que ela acha que é uma superproteção e, na verdade, ela está controlando tudo, né? Ela é danosa. Uma coisa é eu ter a proteção que é vital aos filhos, né? Que é o natural, né? Que é o natural.
Agora, a outra coisa é o extremo, eu não deixar que aquela criança ela se desenvolva, né? Então, não pode... Imagina também, são casos que a gente percebe no consultório, o filho que não foi bem numa prova. Sim. Na escola. A mãe, ela não quer saber se o filho está com algum problema ou não. Ela quer saber por que ele não tirou. Entendi. Ela vai lá na escola, vai querer tirar satisfação com a professora por que o filho dela não tirou uma nota boa. Sim. Entende? Esses tipos de comportamento não ajudam em nada essa criança. E é interessante, você falou que a pessoa, ela não tem uma visão que ela é assim. Não tem. Tanto que ela até transfere para a situação, para pessoas, daquilo que não aconteceu e vai transferindo responsabilidades também, né? Sim, ela tem muita dificuldade, né, de reconhecer que ela emite esses comportamentos, né, porque ela não quer sair desse lugar. Né? Porque para ela tem um ganho, né, que é o ganho secundário, né, de estar recebendo tudo que ela quer, tudo que ela precisa está ali, entre aspas, né? Sim. Porque no fundo não são pessoas felizes. Né? Que carregam um peso, que essa questão de sempre controlar tudo, você falou, não tem como controlar tudo, né? Não tem como, não tem jeito. Imagina uma pessoa controlando o tempo todo, né? O que você vai vestir. É desgastante. O que você vai comer, o que você vai beber. Pensa, se uma pessoa estiver o tempo todo, Flávia, você vai fazer isso aqui agora, agora depois essa hora você vai fazer isso, o tempo todo. É lógico que tem, igual nós estamos falando aqui, que tem a proteção, tem o cuidado, que é normal. Sim. Mas esse excesso, ele sufoca a outra pessoa, né? E aí imagina se essa pessoa ela é controladora, ela trabalha faz com que aquela pessoa ali se sinta numa dependência muito grande. E ela já tem algum problema, ela aproveita desses problemas que essa pessoa tem e acaba, né, emitindo esse comportamento com o intuito de quê? Sempre conseguir o que quer. E isso vai se tornando uma bola de neve na vida da pessoa. Que ela vai sempre ali, chega um ponto que ela nem vive, às vezes, a sua vida, né? Sim. Ela vai só controlando a vida dos outros, né? E é muito chato, né? Conviver com uma pessoa assim. Não é fácil conviver com uma pessoa. Mas você nos explicou, nos direcionou o que é, né, uma mulher controladora. Mas nos fala um pouquinho também os sinais, né, de você entender esse perfil. Eu sei que você já falou um pouco, mas para a gente dar essa continuidade para quem está, às vezes, ligou a televisão agora ou está assistindo agora, para que ela venha entender esse contexto. Sim, existem muitos sinais, né? Nós vamos falar alguns aqui, né? Por exemplo, aquela mulher que sempre tem razão. Sim. Né? Ela nunca perde a razão, sempre ela está certa, né? A mulher que a opinião dela é sempre a melhor. Né? Vamos pensar assim que ela está dentro de um grupo e ali eles estão desenvolvendo uma atividade e uma outra pessoa que não seja ela tenha uma ideia. E aí essa mulher ela percebe que a ideia ela é boa. E aí como que ela fica, né? Essa ideia não foi dela. Ela tenta dar um jeito de mudar alguma coisa dessa ideia, né? Que seja uma vírgula, que seja, mas para quê? Para que seja o quê? Para que o final a ideia tenha partido dela. Entendi. Então assim, ela tem uma dificuldade muito grande disso, né? Elas são compulsivas, né? Querem tudo a seu tempo, tudo na hora delas, elas não conseguem esperar. Normalmente emitem, né, um comportamento de orgulho, né? Às vezes diminui a outra pessoa para se aproveitar disso, né? Porque tem um ganho, né? Enquanto a outra se diminui, ela vai crescer em cima daquela pessoa, né? O autoritarismo, né? E também tem a questão da entonação. Às vezes a entonação mais agressiva também a gente consegue perceber, né? Às vezes a forma que ela fala, ela aparentemente ela está falando bem tranquilo, mas se você olhar a expressão corporal, a forma que ela olha, é uma agressão. Entendi. Então a gente já se sente intimidado, né? Então são sinais que a gente percebe, né? Essas mulheres elas sofrem muito com isso. Né? E é tão interessante que é o que a gente até fala aqui muito no programa. A gente tem aqui uma ideia de passar assim, uma clareza para quem está nos assistindo, para entender que são assuntos profundos, que não é simplesmente, eu peguei, eu sou assim, pronto, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas para a gente se analisar, para a gente se autoconhecer, né? Para a gente trazer uma mensagem, porque até então também
esse assunto ainda tem muita coisa de se desenrolar, né? Mas para que a gente venha passar para o público, para cada mulher, para cada pessoa que está nos assistindo, é entender que é necessário a gente olhar para dentro de nós e ver quais têm sido as nossas atitudes com o outro, conosco mesmo, para a gente também nos conhecermos, né? Mas, Neiva, eu gostaria assim, de saber, dentro dessa questão da mulher, né? Que a gente está falando muito para a mulher controladora, ela a cada vez assim que tem passado o tempo, ela vai também se anulando também nas suas... Eu sei que ela quer colocar a posição dela, mas às vezes ela, vamos colocar assim, perde tanto tempo querendo controlar toda a situação, que por mais que ela quer colocar as situações, né, que ela acha que é certo, mas também ela às vezes nem vive o que ela tem que viver. Acaba que ela não consegue viver na sua totalidade. Sim. Às vezes ela até consegue o que ela quer, mas ela não consegue desfrutar de uma maneira realmente prazerosa. Sim. Né? Ela quer fazer algo, mas ela não faz por quê? Não, porque eu não posso deixar, vamos dar um exemplo, meu marido sozinho. Entendi. Eu quero sair para conversar com as minhas amigas. Não, eu não vou porque ele vai ficar aqui, então eu tenho que ficar aqui o tempo todo com ele. Né? Então, ela vive em prol dele, mas também são mulheres que são empoderadas. Sim. Sabe, a gente percebe que essas mulheres, elas são mais para frente, né? Sabe aquela mulher que tudo resolve? Você chegou ali, deu um problema para ela resolve, ela consegue resolver. Não que isso é uma coisa ruim. Né? A gente ser mais independente, a gente conseguir correr atrás das coisas, procurar, não ficar ali naquele papel de vida, é muito bom. Mas o problema é o excesso. Tudo é o falta excesso, de equilíbrio, né? Sim. É a falta de equilíbrio, né? A base do comportamento controlador, ela é a insegurança afetiva. Olha para você ver. É os extremos, né? É os extremos. Então, assim, é uma insegurança que ela tem e por medo ela acaba querendo controlar tudo por medo. Porque ela não teve essa segurança, né? Essa segurança afetiva. E é o que a gente tem falado aqui, nós estamos falando de extremos, né? Nós estamos falando aqui de circunstâncias, não é uma coisa que não tem nada de errado a mulher se resolver, não tem nada de errado nisso. A questão é aquilo que vai prejudicar até a vida dela mesmo, né? Isso, porque às vezes ela está achando que ela está ajudando a pessoa e ela não está. Né? O outro também tem que crescer. Tem que crescer. E isso ela impede que esse outro cresça. Né? E muitas das vezes esse outro não dá conta de sair desse lugar. E aí é onde vem a demanda do consultório, porque a pessoa chega com uma crise de ansiedade, às vezes de depressão, o outro, né, que sofre, com essa pessoa que é controladora. Então, são os dois extremos, tanto um quanto o outro precisam de ajuda. Claro. Né? E para começar uma mudança, Neiva, o que você assim, pode esclarecer? Como que começa? Eu tenho sentido isso, às vezes a pessoa está escutando ou está assistindo o programa, ou entendeu que precisa, sim, cuidar dessa área, que é algo que é um extremo na vida dela. Como começar? Então, a aceitação é o principal. Essa pessoa ela precisa de aceitar que ela emite esses comportamentos. Sim. Mas como ela é uma pessoa, por exemplo, que ela não confia em ninguém, sabe? Ela tem esse problema. Então, ela tem essa dificuldade, né, de confiar nas outras pessoas. Então, se ela não consegue por si só pensar assim, olha, eu estou nesse sofrimento, eu não quero mais essa vida para mim. Na maioria das vezes, elas não querem sair desse lugar por si só. Sim. Quando que chega, às vezes, elas procurarem? Por quê? Porque o outro já cansou tanto, está tão desgastante esse relacionamento, que está quase perdendo. Entendi. A pessoa. Ou a pessoa começa a fazer algo extremamente que ela não fazia antes, emitir, e essa pessoa começa a pensar assim, não, eu preciso de um tratamento. Ou ameaça mesmo. Se você não procurar um tratamento, eu não dou conta de ficar mais com você. E aí, onde que chega essas mulheres, né? São alguns casos, Sim, né? Igual eu falo que cada um tem a sua história de vida, né? Sim. Agora, essa questão de trabalhar com a mulher, quando ela não reconhece, o ideal seria o quê? Que a pessoa que está próxima dela, ela tenha muita calma para poder o quê? Acolhê-la. É porque, como eu disse, não é fácil estar com essa mulher, porque ela te repudia o tempo todo, ela te menospreza. Então, é difícil você querer, né, ajudar uma pessoa que sempre ali está brigando com você, está xingando. Sim. Né? Mas o que a gente vê também?
eu não posso chegar perto dessa pessoa discutindo, Sim. brigando. Porque Afastou ela, né? eu não vou resolver a situação. Sim. Mas também, eu ficar também sem falar, sem... na passividade, né? Mostrar para ela que ela, existe um outro caminho, um problema, né? De uma forma assim, assertiva. Se eu não fizer isso também, eu também vou estar fazendo com que ela permaneça nesse lugar. Contribuindo, né? Contribuindo. E ela não vai sair nunca desse lugar. Já imaginou aquelas pessoas que falam assim, eu não vou falar nada não, porque ela é assim mesmo, deixa pra lá. Até um certo ponto a gente entende, mas até que ponto que isso a pessoa não quer evitar, ela está querendo evitar um conflito. É verdade. Né? Porque é desgastante. É muito desgastante você estar com uma mulher, igual eu falo, às vezes ela é muito sem educação com a outra pessoa. Sim. Então tem que ter um amor muito grande, tem que ter uma pessoa, né? Que goste daquela pessoa ali, né, no âmbito dela ali, que goste muito dela, que acolha, né, que comece a conversar com ela de forma sutil, porque elas têm dificuldade de reconhecer. Elas não aceitam o que as pessoas falam. Elas cortam, né, começa a falar, elas cortam. Entendi. Isso a gente percebe muito. Então a gente tem que criar alternativas. Qual que é a pessoa que às vezes consegue chegar mais perto dessa pessoa? Sim. Então essa pessoa é que vai fazer essa ponte. Né, que vai trabalhar com ela, né? Sim. E vai conversar, mostrar, porque às vezes o que acontece? Ela fala para alguém, a gente tem que estar atento aos sinais. É verdade. Olha, eu não estou aguentando mais a minha situação. Eu sinto que eu estou afastando o meu marido, eu sinto que eu estou afastando o meu filho. Sim. Né? Então, essa é a deixa. E aí eu tenho que entrar, aproveitar, ficar atenta, né, para poder mostrar para ela, olha, então esse comportamento seu está fazendo com que ele faça isso. Sim. Então, o que você acha de você mudar o seu comportamento? Eu sei, explicar para ela, né? Acolhê-la, não rebater com ela, porque se você rebater, você afasta. É verdade. Né? Então, você tem que acolhê-la, né? Com amor mesmo, e saber que você vai receber retaliação, Sim. Mas você também vai saber o quê? Que você ajudou uma pessoa, e que quando ela se descobre, que ela vê o que ela estava fazendo, nossa, assim, é muito gratificante você ver uma pessoa que ela reconhece e ela recomeça. E muda o norte da vida da pessoa, às vezes por uma situação assim, uma deixa, né, que você falou, uma oportunidade que você tem. Só que hoje, às vezes, a falta de paciência, até a falta de amor com o próximo, que é algo geral, né, não estou falando de todos, algo que a gente sempre tem que buscar em Deus, para Deus também nos dar sensibilidade com o outro, né, porque é muito mais fácil também isolar, né. Eu sei que é um dos sintomas, mas hoje as pessoas assim, eu troco. Hoje eu tenho vários amigos na rede social, né? Eu tenho... E às vezes, não, Deus colocou essa pessoa no seu caminho para você ajudar, né? Para você orientar. E isso faz toda a diferença, às vezes, na jornada de uma pessoa que às vezes está afundando. Sim. Sim, e às vezes é tão interessante que às vezes não é só essa pessoa que... O problema não está só com ela, às vezes ela também tem esse problema, ele reforçou, por quê? Porque o outro que está em casa também não dá atenção. Hoje em dia, né, com as pessoas com ativismo, com redes sociais, não saem do computador, não saem da internet. Então, essa pessoa fica sem o quê? Sem conversar, sem ter, né, um diálogo ali que nós falamos que é fundamental, né, para qualquer tipo de relacionamento. Então, essa mulher passa o quê? A querer dominar. Ela vai querer criar o quê? Algo que chame atenção, porque a pessoa não está dando atenção para ela ali. E ela começa a exercer aquilo que seria algo até ruim para ela, né? Sim. Então, assim, muitas das vezes o outro também tem um pouco de responsabilidade. Sim. Não é toda, claro, mas também não é em todos os casos, mas algumas vezes esse outro também reforça esse comportamento. Por quê? Porque não dá atenção. Né? E a mulher controladora, como a base dela, do comportamento controlador, é a insegurança afetiva, então ela fica insegura. Sim. Né? Neiva, esse assunto é muito extenso, mas eu já gostaria de te agradecer, né, por essa oportunidade de você estar aqui conosco. Obrigada, Flávia. Eu espero, né, ter contribuído, mesmo que seja minimamente, com o seu público, né? Mesmo que não seja você não se identifica, mas às vezes você tem alguém, né, ao seu lado, alguém da família, ou até amigos mesmo, e que você possa ajudar, né, e aprofundar. Eu sempre falo que conhecimento não ocupa espaço. Muito obrigada, Neiva. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Como é bom saber que o Senhor pode curar nossas vidas e tratar a nossa personalidade.
Se você quiser saber mais sobre este tema e outros tão interessantes como esse, nos siga nas nossas redes sociais e interaja conosco. Até o próximo Mulher Real.